Amado irmão, amada irmã, amada igreja, bom dia. Nesta sexta-feira, dia 23 de novembro de 2018, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra edificadora e principalmente exortadora para o amado irmão, para a amada irmã, para a amada igreja, mas primeiramente nós queremos pedir perdão às pessoas que, porventura, nós temos machucado, magoado, ferido, ofendido, que nos perdoe em nome de Jesus. Nós queremos pedir perdão ao nosso Deus por todos os pecados por nós cometidos, na certeza de que Ele estará nos ouvindo dos céus, nos perdoando por todos os pecados e sarando toda a nossa terra, conforme nos promete 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, bem, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Em nome de Jesus, nós queremos abraçar, parabenizar, cumprimentar todos os aniversariantes que nesta sexta-feira, no sábado, completam e comemoram mais uma data natalícia. Que grandes bênçãos de Deus se estendam sobre todas as vossas longevidades terrenas, saúde e paz em nome de Jesus. E hoje, amados, o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra exortadora e edificadora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja, que se encaixa em todos nós. Em todos nós, eu me incluo, todos nós estaremos sendo exortados. Essas pregações que o Espírito Santo me usa, irmãos, eu não me excluo de nenhuma delas, não. Eu tenho que vigiar também, como todos nós temos que vigiar. E ele nos alerta que se algo está acontecendo com a pessoa, com as pessoas pelas quais nós estamos orando, intercedendo, que o nosso Deus colocou debaixo da nossa autoridade espiritual e ministerial, o problema não está na pessoa, o problema está no intercessor. Porque vários fatores podem fazer com que as nossas orações não estejam sendo ouvidas ou nós não estamos procedendo de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que vigiar antes de orar, conforme está escrito em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos que vigiar, nós temos que ver como nós estamos orando. Muitas das vezes, até na grande maioria das vezes, nem é pecado, nem é transgressão, mas é a forma com que a pessoa, o intercessor procede, age, ora. Irmãos, nós vamos começar com Atos, capítulo 16, versículo 31, onde está escrito: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Portanto, nós temos que crer no Senhor Jesus Cristo, nós temos que crer na palavra de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo é a palavra de Deus, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, e estava vestido de um manto tinto de sangue, o nome pelo qual se chama é o verbo de Deus. E nós temos que crer que o que está escrito aqui irá se cumprir. Nós não temos que agir como Tomé, que teve que ver para crer. Não, nós temos que crer para ver, porque Tomé, para crer que Jesus tinha ressuscitado, ele teve que ver as chagas nas mãos de Jesus, no lado de Jesus, para crer. E Jesus o alertou e disse: Tomé, tu para crer teve que ver. Benditos são os que creem sem ver. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E no livro do profeta Isaías, e nós temos que crer, conforme está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento, é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem ou que não se veem. Fé é crer sem ver. Fé é crer sem ver para receber. Portanto, se a pessoa espera o ente querido se converter, se ela está orando, ela já tem que ver o seu ente querido convertido. Se a pessoa espera ver os filhos libertos das drogas, se ela está orando de acordo com a palavra de Deus, se ela está entrando diante do tribunal de Deus, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 26, procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Se ela está usando a palavra de Deus como a sua legislação, como a sua constituição, como
se ela está lançando mão da palavra de Deus, do que está escrito na palavra de Deus, para orar, para interceder, se ela está entrando diante do tribunal de Deus e lembrando ao Senhor o que Ele já te deu, já nos deu na palavra que está escrito, certamente que vai vir vitória, amados. Mas nós temos que tomar cuidado com vários fatores, a nossa boca. Isaías capítulo 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para quem enviei. Nós temos que tomar muito cuidado com as palavras, porque às vezes a pessoa está orando, está intercedendo, mas numa conversa com amigos, com parentes, com irmãos dentro da igreja, tá difícil, eu estou orando por fulano, mas fulano não muda, fulano não se transforma, está muito difícil. Isso é obra de Satanás, está repreendido em nome de Jesus, nada está difícil, porque aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir, pois também está escrito em Provérbios capítulo 18, versículos 20 e 21, do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Portanto, orando, intercedendo e falando coisas positivas. Aí vem um vizinho, vem um amigo, e fulano, está difícil de ir para a igreja, está difícil de se converter, está difícil de receber Jesus. Está repreendido em nome de Jesus, porque o meu filho, a minha filha são heranças do Senhor, conforme está escrito no Salmo 127, versículo 3, eis que os filhos são heranças do Senhor e o fruto do ventre seu galardão. E em Isaías capítulo 65, versículo 23, não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são as sementes dos benditos Senhor e seus descendentes com eles. Eles já estão convertidos, eles estão sendo gerados espiritualmente, já estão convertidos, já estão na presença do Senhor. Está repreendida essa palavra negativa. Às vezes a pessoa não precisa nem falar com a outra, mas no coração. Eu quebro essas ferramentas e condeno essa língua em nome de Jesus, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, diante do tribunal de Deus, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim e do Senhor. Você não vai quebrar, condenar aquela língua da pessoa, não. É a língua do diabo que está usando aquela pessoa para falar aquelas palavras, para proferir aquelas palavras negativas. Também está escrito em Marcos capítulo 9, versículo 23, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo. Em Lucas capítulo 1, versículo 37, está escrito, porque para Deus nada é impossível. Em Marcos capítulo 9, versículo 23, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E se a coisa está difícil, se está demorando, o problema não está na pessoa que está em processo de conversão, não, mas o problema está no intercessor. O problema está na fé do intercessor, o problema pode estar na língua do intercessor, o problema pode estar no coração, que são o centro das emoções, que são as emoções, os pensamentos, os sentimentos da pessoa. Em Marcos capítulo 11, versículo 22 ao 26 está escrito, e Jesus respondendo disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, nós temos que falar, nós temos que determinar em nome de Jesus, ergue-te, lança-te no mar e não duvidar, não tem que ter dúvida em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai. Olha o perdão aí. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Portanto, nós temos que crer, nós temos que determinar, nós temos que perdoar. Em Mateus capítulo 17, versículo 20b está escrito, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte,
passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Por quê? Porque nós vamos estar usando os nossos direitos na palavra de Deus. Nós vamos estar determinando em um nome santo do Senhor Jesus Cristo, usando a palavra de Deus. Também está escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 5b, porque eu, Senhor teu Deus, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Portanto, nós temos que tirar toda a maldade do nosso coração, nós temos que procurar andar e viver de acordo, em conformidade, na prática, no temor da palavra de Deus. Nós temos que desviar os nossos pés da aparência do mal, nós temos que olhar para a palavra de Deus, olhar para Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Nós não temos que olhar para as circunstâncias, nós não temos que olhar para A, B ou C, nós temos que olhar para Jesus, conforme está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Nós temos que clamar a Deus constantemente. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E também nós temos que orar a Deus, que nos desviar da aparência do mal, conforme está escrito em Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, ou seja, com agravo, com coisa grave, agravado, grave para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades, as vossas perversidades, maldades, encobre o seu rosto de vós para que vos não ouças. Portanto, que fique esta palavra de exortação para a amada igreja. Oremos, Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais esta palavra exortadora. Guarda-nos com a sua destra fiel, com a destra da sua justiça, e livra-nos de todo mal.